Xatantango é o livro mais famoso do Krasznahorkai, que a gente também às vezes pode chamar de Krasznahorkai aqui, né? A gente também pode fazer essa adaptação da pronúncia. E ele é o livro também que deu origem àquele filme do Béla Tarr de 7h30. Mas o que esse autor e esse livro têm de tão especial que merece o Nobel de Literatura? No primeiro ponto, a gente precisa sempre pensar que o Nobel ele não é um prêmio unicamente pelos traços literários, ele vai sempre fazer um diálogo também com o momento atual do mundo, e a gente precisa lembrar que a Hungria, que é o país de origem do Krasznahorkai, fez parte da União Soviética e também foi um país muito oprimido durante a Guerra Fria. Então, quando a Academia Sueca faz a escolha de um autor de um país, como é o caso da Hungria, ela está mandando dois recados. Um para a guerra da Ucrânia, a invasão russa da Ucrânia, e também sobre a situação ali na faixa de Gaza. É então uma escolha política também. Mas dentro do viés literário, a gente precisa lembrar que o Krasznahorkai é, como muito bem definiu o Paulo Schiller, que é o autor dessa obra, como um autor, uma espécie de Guimarães Rosa húngaro, só que ao invés da seca, chove o tempo todo. A prosa do Krasznahorkai tem muito da influência de um grande autor que é importante para ele, que a gente está falando, claro, do Kafka. A aproximação entre o Xatantango e obras como, por exemplo, o Castelo, ou mesmo o Processo, esse ambiente opressor, esse ambiente cinza, esse ambiente em que o personagem está sempre confrontado pela realidade ou confrontado por uma outra realidade, é o grande cerne da obra do Krasznahorkai e é também o fio condutor do tango. Primeiro, porque a gente precisa pensar no enredo, ainda que esse livro não tenha um enredo naquele sentido clássico, como a gente pensa muitas vezes, né? Que é aquilo que a gente aprende na escola e também nas oficinas de criação literária. A obra do Krasznahorkai, ela vai passar justamente por essa quase que dissolução do enredo, numa estratégia bem pós-moderna de criação, e no tango, sobretudo, você tem ali um personagem que é o Jeremias, que chega num vilarejo que não tem nome, e aquele estrangeiro que num primeiro momento é visto como um pária, ele começa aos poucos a seduzir esses moradores com uma conduta um pouco, como a gente pode dizer assim, questionável, mas que vai ganhando uma espécie de respeito, um respeito que é ganhado a fórceps, vale a pena dizer, por meio dessa opressão, por meio de uma chantagem emocional, por meio de uma estratégia da aranha, como a gente pode dizer assim, pegando o gancho daquele filme do Visconti, inspirado no conto do Borges, né, o tema do traidor e do herói. Então, a partir do momento em que esse personagem, que primeiro é um estrangeiro, um estranho no ninho, ele começa a fazer essa grande dança macabra e enredando os moradores da região.